Olá, sejam bem-vindos ao nosso segundo vídeo aqui no canal. Meu nome é Manuela Oliveira e hoje a gente vai trazer as principais diferenças entre empreendedor X e empresário. Diferenças existem, né? Então hoje a gente vai discutir conceitos e exemplos para a gente conseguir entender um pouco entre empresário e empreendedor. Primeiro vamos começar com o que é empreendedorismo, né? Empreendedorismo é a capacidade que uma pessoa tem de identificar problemas e oportunidades. Um empreendedor vai ter um grande potencial diante de alguns problemas, ele conseguir enxergar oportunidades. Então, eu vou dar exemplos bem simples para a gente conseguir assimilar melhor. Por exemplo, na minha casa, eu tenho uma fruteira, pode ser o pé de caju, por exemplo. Na época do caju, dá muito caju, ou imbu, por exemplo, e a minha família não consegue consumir tudo. E às vezes a gente acaba perdendo, fica podre. Então, diante desse problema, o empreendedor vai enxergar uma oportunidade. O que é que eu poderia fazer com esse imbu ou caju para a gente não perder ele? Por exemplo, criar, fazer polpa de fruta, suco, e assim vender. Seria diante de um problema, enxergar essa oportunidade. Então, o empreendedor, ele tem esse grande potencial. Então, ele consegue desenvolver soluções e investir recursos na criação de algo positivo para a sociedade. Pode ser um negócio, um projeto ou mesmo um movimento que gere mudanças reais e impacto no cotidiano das pessoas. Então, como o empreendedor ele tem esse grande potencial de inovação, de diante de problemas conseguir enxergar oportunidades. O que é ser empreendedor? Né? A gente já falou que era empreendedorismo, mas o que é ser empreendedor? O empreendedor ele promove mudanças em processos e equipes. Por exemplo, todos os dias a gente faz, por exemplo, diante da correria do dia a dia da empresa, se você presta algum serviço ou vende algum produto, todos os dias a gente faz de um jeito. Só que o empreendedor ele consegue promover mudanças de fazer aquela mesma situação, só que de uma forma diferente, inovadora, que vai chamar atenção, que tudo mais. Então, ele consegue inovar. Ele pode ou não ser dono de uma empresa. A principal característica é que ele tem esse potencial de inovar. Então, a principal característica do empreendedor é inovação, realizar os planos e de gerar transformação em qualquer tipo de ambiente. O que é ser empresário? No caso do empresário, ele pode até possuir algumas características de um empreendedor, não impede que ele tenha, mas suas competências estarão sempre voltadas para a perpetuação do negócio ou da empresa. Por exemplo, eu tenho uma frota de carros, eu faço a venda de carros, alugo, só que às vezes eu herdei da minha família essa empresa, então do jeito que minha família gerenciava, eu continuo gerenciando. E vai continuar assim, se eu for passar essa empresa para os meus filhos, eles vão gerenciar da forma que eu gerenciava. Não tem essa visão de inovar, de fazer algo diferente, que vai atrair, que vai chamar a atenção de novos clientes. Empresário abre suas empresas, mas muitos compram ou herdam negócios prontos. E assim, optam por administrá-los sem inovações, seguindo à risca a forma como era gerenciada. Seguindo à risca, é importante destacar isso. Ele não tem a preocupação de fazer algo diferente. Se antes, por exemplo, meu pai fazia daquele jeito e deu tudo certo, eu vou seguir dessa mesma linha para que continue dando certo. Não tem essa visão de inovar, de fazer algo diferente. Então, essa seria uma das principais diferenças. Enquanto o empreendedor, ele tem essa visão de inovar, de fazer algo diferente, o empresário não. Ele pega algo ali que
pegou pronto e continua fazendo daquele jeito, porque daquele jeito já está dando certo. Mas não são todos empresários, né? Alguns empresários, eu conheço alguns aqui da minha cidade, que sempre estão dispostos a fazer mudanças, de inovar, de procurar fazer diferente, mas não são todos, porque é um risco, né? A gente tem que ver isso também, mas não impede que o empresário também seja um empreendedor, e nem que um empreendedor seja um empresário. Nem todo empreendedor é empresário, assim como nem todo empresário é empreendedor, mas não impede que um seja o outro, né? Como a gente falou no início, temos diferenças e semelhanças, mas que muitos empresários têm, sim, um pouquinho de empreendedor dentro, que não tem medo de arriscar, claro, né? Tem que tomar bastante cuidado, estudar sobre, antes de fazer. Por exemplo, aqui, ó, um exemplo bem básico, o empresário pega um morango, compra por R$ 2, coloca a margem de lucro e vende da mesma forma que encontrou. O empreendedor não. Ele compra um morango pelo mesmo preço que o empresário comprou, mas ele pensa em fazer algo diferente, seja um suco ou um iogurte, e consegue ainda ter uma margem de lucro maior que o empresário. Mas isso varia, né, de cada um, do indivíduo em si. Então, esse seria um exemplo prático sobre as principais diferenças e semelhanças. E mais informações você consegue encontrar no site do Sebrae. Até mais!